Em 1993, um homem chamado Jorge Jamal alegou ter encontrado a Arca de Noé na Turquia. Havia até um especial TV sobre ele chamado A Incrível Descoberta da Arca de Noé, que foi ao ar pela rede de TV CBS, mostrando que a humanidade finalmente teria encontrado a bendita Arca. Naquele mesmo ano, Jorge Jamal, uma das supostas testemunhas oculares da expedição, assumiu ao jornal Long Beach Press que o documentário era uma fraude, para surpresa de 0 pessoas. Mas o fato é que quando pensamos em fraudes espirituais ou religiosas, sempre nos vem à cabeça um médium expelindo o ectoplasma pela boca ou um vidente de turbante dizendo as coisas mais óbvias do mundo, como "eu vejo um homem em seu futuro". Mas o fato é que o cristianismo também é cheio de fraudes e nós vamos visitar algumas delas, inclusive, na minha opinião, a maior delas, depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E esse é o Neurodoc, um formato de vídeo mais longo onde eu me aprofundo em algum assunto e trago uma série de referências. Todas as referências vão estar no primeiro comentário fixado, tá? Não na descrição, no primeiro comentário fixado. E a Arca de Noé citada no vídeo não é a primeira que já foi encontrada. Por volta de 2010, foi amplamente divulgado na internet o importantíssimo achado da Arca de Noé no Monte Ararat. E aí, será que essa era verdadeira? Ou será que não é? Diversos sites e blogs divulgaram a matéria e citaram como fonte uma publicação do jornal Correio da Manhã e afirmavam que exploradores/historiadores teriam encontrado um enorme objeto de madeira preso na montanha, que fica na fronteira com o Irã, e tem 99,999% de que seria de fato a Arca do Dilúvio. O texto ainda afirmava que o governo turco iria pedir às Nações Unidas que o local onde a arca foi encontrada se transformasse em patrimônio mundial pela Unesco. A matéria que serviu de fonte para essa notícia, de fato foi publicado pelo jornal português Correio da Manhã no dia 27 de abril de 2010 e foi escrita por Isabel Chaves. A pequena nota, por sua vez, se baseava em um artigo do jornal espanhol 20 Minutos, que se baseou, por sua vez, em uma reportagem feita pela agência de notícia turca Anadolu Ajans. Vários outros veículos acabaram embarcando nessa onda, como por exemplo a Fox News. Entretanto, 3 dias depois, a Fox News veio a público informar que a história que eles mesmos compartilharam era falsa. De acordo com a repórter Lauren Green, que é correspondente da Fox News em Nova York para assuntos relacionados à religião, vários especialistas analisaram as fotografias e determinaram que 1. As madeiras nas fotos não eram velhas o suficiente, não aparentavam ser velhas o suficiente. Não existem imagens que provem a localização da tal arca para que se pudesse verificar o local. 3. Eu falei 2? Não sei, mas esse era 2. 3. Nenhum perito independente teve acesso aos dados. Número 4. Nunca houve evidências que de fato aconteceu uma grande inundação que cobriu o mundo todo. Em entrevista a Laura Green, o Dr. Randall Priest, que é diretor de estudos judaicos da Universidade Liberty, explicou que fazia parte da equipe que tentava encontrar a arca até 2008 e que quando ele saiu, ele percebeu que o projeto estava na verdade sendo usado para se transformar em um grande marketing para atrair turismo para o local. Ok, Nicolas. Mas essa arca era falsa. Mas será que um dia vamos encontrar a verdadeira? Olha, é bem provável que encontrem a Arca de Noé. Muitos céticos afirmam que é impossível encontrar a tal arca, caso ela tenha de fato existido, por vários motivos. Para começar, o Monte Ararat é um vulcão pós-diluviano, tá? A arca jamais poderia ter pousado nesse monte,
porque ele simplesmente não existia na época do suposto dilúvio. E mesmo que tivesse pousado lá, ela teria sido destruída por uma série de erupções que aconteceram naquela região. E se pararmos para pensar, imagina que assim, o pessoal saiu da arca para recomeçar a povoar o mundo, né? Sabe-se lá como. É muito provável que a madeira da arca fosse usada para fogueira, porque era uma fonte abundante de madeira pronta para ser usada. Ou seja, teria sido queimada. Seria a melhor fonte de madeira disponível naquele momento. Então, dificilmente ela estaria lá ainda. Segundo o pastor da Igreja Batista, Dr. Max de Yonce, que fez alguns cálculos a respeito da Arca de Noé, segundo ele, se for tomar a história da Arca de Noé como literal, do jeito que está descrito na Bíblia, ao pé da letra, Noé teria que ter construído mais 21 arcas só para carregar a alimentação da tripulação. A tripulação, no caso, os bichos. Ok, Nicolas, então não vamos achar a arca, mas o dilúvio pelo menos existiu. Bem, a inundação catastrófica citada na Bíblia, que teria coberto todo o planeta e acabado com a vida toda na Terra, está presente também em vários mitos e muitas culturas antigas, algumas até anteriores ao Antigo Testamento, como sumérios, gregos, hindus, babilônicos, escandinavos, gauleses e até mesmo chineses. Entretanto, apesar do dilúvio ser citado há tantos milênios e em tantas culturas diferentes, os arqueólogos ainda não encontraram nenhuma evidência de que isso de fato tenha acontecido. Uma história muito conhecida que narra também o dilúvio é a Epopeia de Gilgamesh, que é um antigo poema épico mesopotâmico escrito pelos sumérios. Isso lá por volta de 2000 a.C. E essa história narra a história de Gilgamesh, rei de Uruk, em sua procura pela imortalidade. E ela é considerada a obra de arte da literatura mais antiga da humanidade. Como parâmetro disso, basta lembrar que os famosos poemas homéricos surgiram cerca de 1500 anos depois dessa epopeia. A Epopeia de Gilgamesh foi localizada por arqueólogos em 12 tábuas de argila, cada qual contendo cerca de 300 versos. E nessa história, o Gilgamesh vai ao encontro de Utanapishtim, é isso mesmo, um herói que teria alcançado a imortalidade após sobreviver a um grande dilúvio, e durante esse dilúvio, Utanapishtim teria construído uma grande arca a mando dos deuses e abrigado sua família e um grande número de animais dentro dela. E esse herói promete a Gilgamesh a imortalidade caso ele cumpra uma série de missões, enfim, mas isso não veio ao caso. O que importa é a enorme semelhança aqui com a história de Noé. Coincidência? Acho que não! O ossuário de Tiago. Em 2002, um negociante de antiguidades em Israel alegou ter encontrado um ossuário vazio, sem os ossos, que pertencia a Tiago, irmão de Jesus. A caixa tinha uma inscrição em aramaico que dizia Tiago, filho de José, irmão de Jesus. O artefato teria abrigado os ossos de Tiago, chefe da igreja de Jerusalém, e seria uma das primeiras provas arqueológicas da existência de Jesus. Mas análises químicas provaram que o ossuário era uma mega fraude. Provaram mais. O seu dono, o empresário israelense Oded Golan, era gerente de uma verdadeira fábrica de antiguidades bíblicas. Golan e seus comparsas foram acusados de 18 infrações, entre a fraude, receptação de bens fraudulentos e danificação de antiguidades. Em 2007, eles foram julgados culpados pela Justiça de Israel. A indústria funcionava assim. A gangue comprava no mercado negro artefatos realmente antigos, depois adicionavam inscrições que associavam aquele artefato a grandes nomes bíblicos, como reis de Israel ou apóstolos. As primeiras pistas de que tudo era fraude eram as próprias inscrições, que geralmente não seguia à risca o dialeto da época. O artefato em questão seria datado do ano 70 e sugeriria que Jesus teve irmãos e irmãs. Só que detalhes da letra e do dialeto da inscrição eram bem suspeitos, e cientistas do Serviço Geólogo de Israel mostraram que a camada externa da pedra foi adicionada posteriormente e envelhecida artificialmente. Bom, eu disse que eles foram condenados
E vocês sabem que esses processos geralmente acabam não dando em nada, principalmente para quem tem grana, e esse também não deu. Tá? No final eles acabaram sendo, voltaram atrás, eles foram absolvidos, e a veracidade do ossuário é defendido até hoje por pessoas como o arqueólogo Rodrigo Silva. E a questão para mim, a grande questão para mim, é que mesmo que fosse verdadeiro, ok, tem um ossuário de aproximadamente 2000 anos, escrito Tiago, irmão de Jesus. E aí, é aquele Tiago, irmão daquele Jesus? Imagina, daqui 2000 anos, alguém encontra um ossuário escrito Carlos, filho de Jair. Significa que é o Carlos, filho do Jair Bolsonaro? Bem, eu coloquei a matéria aqui que fala sobre a absolvição deles. Vocês leiam lá e formem a sua própria opinião. O capítulo perdido do Atos dos Apóstolos. O capítulo perdido do Atos dos Apóstolos, também conhecido como Manuscrito Sonini, foi um texto publicado pela primeira vez em Londres em 1871. Era supostamente uma tradução de um manuscrito grego do fim do livro dos Atos. Ele supostamente seria o 29º capítulo do Atos dos Apóstolos. E ele detalha a jornada do apóstolo Paulo à Grã-Bretanha. Mas nenhum vestígio do manuscrito original foi encontrado e a falta de evidências levou os estudiosos a concluir que era uma fraude. Dá uma olhada nesse versículo. E Paulo, cheio de Cristo e abundância no Espírito Santo, partiu de Roma, determinado a ir para a Espanha, porque há muito tempo se propôs a ir para lá e estava pensando em ir de lá para a Bretanha. Hoje em dia se reconhece que é uma fraude feita para apoiar o anglo-israelismo, doutrina que prega que as tribos inglesas eram descendentes diretas de hebreus, das tribos perdidas de Israel. Essa doutrina é considerada heresia pela grande maioria das denominações cristãs. O gigante de Cardiff. Essa é boa. Cardiff, não sei. Em 1869, ao cavarem um poço em Cardiff, Nova York, trabalhadores rurais descobriram o que parecia ser um homem fossilizado. O homem tinha quase 3 metros de altura, era o Sérgio Reis. Alguns acreditaram que isso era a prova dos gigantes mencionados na Bíblia. O proprietário da fazenda onde encontraram um gigante, declarou que aquilo ali era uma grande descoberta e acabou montando todo um sistema de visita onde todos poderiam ver o homem por apenas 25 centavos. Após 2 dias, a procura era tão grande que ele aumentou para 50 centavos. Até que tá barato. Quer dizer, 50 centavos de dólar, hoje é o quê? 4 mil reais, não sei, por aí, mais ou menos isso, né? E todo mundo que morava na região foi lá correndo para ver, tanto que em um único dia chegou a reunir cerca de 2.500 pessoas, sem ter internet, sem ter Instagram, sem ter TikTok, nada disso, hein? E a descoberta também foi manchete nos principais jornais da cidade. Como que foi isso? Bom, parece como essa piada. Um ateu e um pastor estavam em um bar. Um ateu e um pastor entram em um bar. Beleza. E o pastor tava lá. Mas é isso mesmo, tá? Tava um ateu e um pastor no bar discutindo. E o pastor defendia a existência dos gigantes bíblicos e tal. E o ateu falou, pô, esses caras acreditam em qualquer coisa. Beleza. Aí o ateu, olha a ideia que o ateu teve. Mandou fazer uma estátua gigante. Ele comprou uma pedra gigantesca e mandou esculpir o gigante. Inclusive, ele teve até que falar que era para ser uma estátua do Abraham Lincoln, para ninguém suspeitar. Falou que era para isso, que era o gesso que ele estava comprando. Gesso não, mármore. Não, é gesso mesmo. Isso, gesso que ele estava comprando. Beleza. Aí ele pegou, enterrou na fazenda de um parente dele, com um parente sabendo. Deixou passar um tempo, esfriar o assunto e contratou um pessoal para escavar um poço ali perto, para que eles achassem acidentalmente a estátua do gigante. Só para provar que o pastor acreditaria em qualquer coisa. Isso que é ter tempo livre. Não era só ateu, também era à toa. E olha que incrível. Depois que acharam essa estátua, passaram a achar estátua em tudo quanto era canto. Vira e mexe, alguém desenterrava uma estátua de um gigante. O artista Pete Burnham, que é um charlatão mor, é o cara da sereia de Fiji, o cara que costurou o corpo de macaco num peixe e apresentou como uma sereia, chegou a oferecer $50 mil pela estátua. Como não quiseram vender, ele fez a dele e expôs. É claro que a fraude não durou muito tempo, mas mesmo assim, após a revelação, a procura pela estátua continuava grande. Em 1901,
ela passou a ser exibida na Exposição Pan-Americana, mas acabou sendo vendida para uma editora em Iowa e se encontra em exposição desde 1947 no Museu dos Fazendeiros de Copperstall, onde ainda recebe visitações. Copperstall, onde será isso? Depois eu vou ver. Posso visitar um dia. O mistério do fogo sagrado. Cara, esse é tenebroso. O fogo sagrado é nada mais nada menos que uma das liturgias mais antigas da tradição ortodoxa, sendo considerado o milagre mais constante do mundo. Esses milagres com dia e hora marcada são estranhíssimos, mas ele acontece desde 1106, embora existam referências mais antigas. E ele acontece em evento televisionário para diversos países. E ele é transmitido para Geórgia, Grécia, Ucrânia, Romênia e por aí vai. Bulgária, Chipre, Líbano, Wakanda, enfim. Como que é? O patriarca grego ortodoxo inicia uma procissão solene ao redor do Santo Sepulcro, local onde, segundo a tradição cristã, Jesus Cristo foi sepultado. Juntamente com outros membros do clero, o homem santo da igreja marcha 3 vezes ao redor, entoando hinos. Em seguida, ele é despido de suas roupas religiosas, não que ele fique nu, examinado por autoridades israelenses para ver se não está entrando com alguma coisa ali com isqueiro escondido. E ali ele recita umas orações até que o local seja preenchido com algo que é descrito apenas como uma misteriosa luz azul que surge do nada. Resumindo, é um fogo que acende sozinho. É isso. E uma multidão fica do lado de fora esperando ele voltar com uma vela nas mãos que foi acesa por esse fogo misterioso. Mas é isso, é uma tocha, tá? É um fogo que acende sozinho, com dia e hora marcada, durante um certo ritual. E quem participa diz que essa luz é fria, que esse fogo é frio, que o pessoal passa a mão e não se queima. Bom, para começar, vamos dizer que tem alguns dispositivos antifraude para garantir que não vai ser um truque. Alguns ritos, e quando eu digo rito aqui não é rito no sentido sobrenatural, no sentido religioso, não, alguns ritos de segurança, alguns protocolos têm que ser cumpridos previamente, tá? Eles apagam todas as lamparinas para garantir que não vai ter nenhuma fonte de fogo. Outros membros analisam o local, enfim. Em 2005, Michael Kalapoulos fez uma replicação desse fenômeno ao vivo na TV. Michael Kalapoulos é um cético e historiador. Ele recriou o evento e fez com que 3 velas se acendessem espontaneamente no horário previsto. O que ocorre é que o material que ele usou havia sido mergulhado em fósforo branco, de forma que essa é a reação natural, tá? Atrasar o acender do fogo. Aqui, palavras dele. Se o fósforo for dissolvido num solvente orgânico apropriado, a autoignição é atrasada até o ponto em que o solvente tenha se evaporado completamente. Repetindo experimentos, mostram que a ignição pode ser atrasada por meia hora ou mais, dependendo da densidade da solução e do solvente empregado. Resumindo, você mistura fósforo com solvente orgânico e assim que o fósforo branco, e assim que ele evapora, a tocha acende. Resumindo, é um truque de magia química que pode ser feito facilmente. O Kalapoulos ainda afirma que um artifício semelhante era utilizado pelos magos caldeus já no século V a.C. e também pelos gregos antigos, ou seja, tem referência na história disso. O processo, de acordo com ele, era exatamente o mesmo de que se vale até hoje o patriarca da Igreja Ortodoxa de Jerusalém. E agora vamos falar sobre a questão do fogo supostamente não queimar. Nesse sentido, uma medição foi feita sutilmente pelo físico Andrei Volkov e ele oferece uma explicação possível. Palavras dele: um aparelho fixado para registro de espectro eletromagnético detectou um estranho impulso com longo comprimento de onda dentro do templo. Em outras palavras, o dito fogo inicial que não queima não passaria de partículas ionizadas pela presença de um campo elétrico, semelhante ao que acontece durante o fenômeno conhecido como fogo de São Telmo. Ok, mas supondo que seja uma fraude, será que quem executa isso sabe que se trata de uma fraude? Segundo eles, sim. O cético russo Igor Drobokotov compartilha essa opinião, alegando
que trechos do diário do bispo Porpírus, que nasceu em 1804 e morreu em 1885, deixavam claro que o clericato de Jerusalém não ignorava a natureza fraudulenta do fogo sagrado. Então, tem um diário de um bispo que menciona essas técnicas, tá? Tá aqui o link. As profecias dos papas. As profecias dos papas, atribuídas a São Malaquias, é uma lista de 112 frases curtas em latim que supostamente descrevem cada um dos papas juntamente com alguns antipapas, começando com o Papa Celestino II e finalizando com um papa descrito na profecia como Pedro o Romano. Após seu pontificado, não se sabe o que aconteceria. Alguns sustentam que seria o juízo final e outros somente a destruição da cidade de Roma. Somente, né? Porque não mora lá em Roma para falar isso. Segundo a lenda, as profecias foram feitas por São Malaquias, que era um bispo de Armagh, na Irlanda do Norte. Malaquias, em 1139, teria sido chamado a Roma pelo Papa Inocêncio II, já falamos sobre ele, e lá ele supostamente teve uma visão dos futuros papas que ele descreveu em uma sequência de frases enigmáticas. Não sei porque ele não descreve com clareza, é sempre assim. Esse manuscrito foi então depositado no arquivo romano e depois esquecido até sua descoberta em 1590, quando foi publicado pela primeira vez pelo historiador beneditino Arnold Wyon em seu livro Lignum Vitae. Entretanto, sempre tem um entretanto, as primeiras biografias de Malaquias não fazem nenhuma menção à profecia. Nem é mencionado nenhum registro da sua publicação antes de 1595, o que indica que provavelmente ele é uma falsificação do século XV. Resumindo, apesar de alegarem que ele foi escrito há muito tempo atrás e só depois foi publicado, ele provavelmente foi escrito na época que ele foi publicado mesmo. Resumindo mais ainda, prever o passado é uma ciência exata. Agora vamos falar sobre coisas físicas que alegadamente pertenceram a figurões da história cristã. Para começar, vamos falar da cruz, a verdadeira cruz. Quando se fala na tradição cristã sobre a verdadeira cruz, refere-se, claro, à cruz usada na crucificação de Jesus. Hoje, muitos fragmentos de madeira são reivindicados como relíquias reais da cruz de Cristo. Mas, claro que é difícil, para não falar impossível, estabelecer a autenticidade desse pedaço de madeira, desse teco de madeira. Diz a história que a verdadeira cruz foi descoberta por Santa Helena, que é a mãe de Constantino o Grande, que visitou a Palestina durante o século IV em busca de relíquias, tá? E ela teria encontrado isso daí. Mas nem mesmo a Igreja Católica aceita a autenticidade desses fragmentos que estão aí preservados, expostos em muitos lugares. Calvino escreve em seu Tratado sobre as Relíquias que todos os fragmentos de cruz poderiam facilmente encher um navio. Segundo o ditado famoso, com toda a lenha da cruz poderíamos ter aquecido Roma por um ano. O teólogo católico Erasmus escreveu ironicamente sobre a proliferação de relíquias, inclusive referindo-se a um número de edifícios que poderiam ser construídos a partir da madeira da crucificação. Ou seja, era tanta cruz espalhada que se juntasse tudo, aí dá para construir uma série de prédios. E fazendo um outro paralelo, enquanto especialistas discutem se Cristo foi crucificado com 3 ou 4 pregos, mais de 30 pregos sagrados continuam ainda hoje sendo venerados como relíquias reais em toda a Europa. E tem as relíquias de sangue, ao começar pelo sangue de São Januário. Januário, nascido por volta de 270 d.C., como Genaro, era um bispo de Beneveto, que é uma província de Nápoles, na Itália, quando Timóteo, o prelado da região, o condenou a ser queimado vivo por manter sua fé cristã. De acordo com o relato, o primeiro milagre aconteceu quando ele não se queimou. Tentaram queimá-lo e ele sobreviveu. Ele é tipo um Rasputin cristão. Então, Timóteo teria condenado o bispo a ser devorado por lobos. Entretanto, os lobos não quiseram comê-lo. É mesmo o Rasputin cristão. Dizem até que os lobos se prostraram perante ele. Então Timóteo resolveu decapitá-lo. Decapitação sempre funciona. Entretanto, o Timóteo, que na época que decidiu decapitá-lo, estava perdendo a visão, na hora de decapitá-lo, teve a sua visão restaurada, curada.
No final das contas, ele acabou sendo decapitado, mas no momento da decapitação, alguns de seus seguidores teriam pego um dedo e a cabeça. E aí, uma mulher chamada Eusépia teria acabado guardando um pouco de sangue de Januário, daí o sangue de São Januário. E esse sangue está guardado até hoje e exposto. Já tem um vídeo aqui no canal sobre esse milagre. E milhares de pessoas se reúnem todos os anos para testemunhar o milagre da liquefação do sangue de Januário. O sangue está coagulado dentro de um relicário, né, dentro de algumas ampolas transparentes. E todos os anos, no dia 19 de setembro, 16 de dezembro, e no sábado após a primeira segunda de maio, não sei porquê, o sangue volta para o estado líquido. Porém, em algumas ocasiões, esse sangue sólido se transforma em líquido mesmo antes de receber as rezas. Pode ocorrer em diferentes datas, ou não ocorrer. E o próprio processo de liquefação leva a diferentes intervalos para se completar. Às vezes imediatamente, às vezes leva horas e às vezes até mesmo dias, para retornar à sua fase sólida, claro. E aí, quando isso acontece, eles interpretam que é alguma premonição, algo de ruim vai acontecer. Sob o olhar científico, só tem uma explicação. O conteúdo não é sangue. Bom, parece fácil responder essa questão. É só alguém abrir a ampola e fazer uma análise, certo? Errado. A Igreja Católica não permite que as ampolas sejam abertas sob a justificativa de que o suposto sangue seria afetado pelo contato direto com o ambiente externo, resultando em danos irreparáveis. E por isso mesmo, 2 análises espectroscópicas foram feitas, uma no ano de 1902, deve ter sido muito bom uma análise feita no ano de 1902, e outra em 1989, já um pouco melhor. Nesse tipo, apenas radiação eletromagnética é utilizada e, teoricamente, se torna possível uma leitura razoável do conteúdo da ampola. E essas análises confirmaram, sim, uma suposta presença de hemoglobina. Mas os resultados dessa análise são amplamente criticados pela comunidade científica. E a quantidade de impureza da ampola pode gerar um falso positivo. Já temos testes melhores que já foram sugeridos para a Igreja Católica, mas eles nunca deram a permissão para que se fizesse. Resumindo, 2 testes foram feitos, mas não dá para confiar nos resultados e a Igreja não permite testes mais modernos. Em 1991, um estudo publicado na Nature demonstrou que o tal sangue poderia ser uma substância conhecida como gel tixotrópico. Esse gel possui a característica de se liquefazer quando ele é agitado ou vibracionado, voltando novamente à sua forma sólida quando colocado em repouso. Tá? Então é uma substância que fica coagulada, mas você mexe e ele fica líquido de novo e depois, né, volta disso. E além do mais, essa substância, feita uma análise do jeito que foi feita anteriormente, acusaria sangue. Olha só, se fosse esse gel, a análise que foi feita poderia acusar a presença de hemoglobina. E esse gel também parece uma massa preta ou marrom escura quando está sólida e quando se amolece, fica vermelha. Exatamente igual o sangue de Januário. E todos os reagentes e técnicas utilizadas para preparar esse gel podiam facilmente ser encontradas na Itália do século XIII. Bicarbonato de cálcio, que era um dos minerais mais comuns aí, cloreto de sódio, também amplamente produzido, água destilada já era produzida, e mesmo que não fosse, poderia ser água da chuva, cloreto férrico, que é encontrado no mineral chamado molicita, que é precipitado de fluxos de lava vulcânicas em áreas de atividade vulcânica como o Monte Vesúvio, na Itália. Tem abundância desse mineral. Ou seja, tem toneladas de evidências que mostram que é muito provável que o sangue de Januário seja mais um truque, mais uma farsa. Análises que poderiam pôr fim a essa dúvida são sempre recusadas pela Igreja Católica. E olha que curioso, depois que apareceu o sangue de São Januário, começou a aparecer um monte de sangue milagroso que fazia a mesma coisa em tudo quanto era canto. Como, por exemplo, o sangue de São João Batista, São Gregório Armênio, Santa Patrícia, São Pantaleão, todos com a mesma propriedade. É duro e se liquefaz no dia da festa. Seria difícil acreditar
que os responsáveis pela mistura do gel tixotrópico teriam passado o conhecimento para outras pessoas / autoridades ou até mesmo vendido ou fornecido o sangue falso? Bom, e fica a pergunta, para que alguém teria o trabalho inicial de produzir um sangue falso? Bom, em uma sociedade altamente influenciada e orientada pelas crenças religiosas, autoridades da fé querendo manter o seu poder, poderiam muito bem financiar ou recompensar generosamente tais descobertas. Aliás, na época da revelação do sangue sagrado, o rei da Itália era Robert de Anjou, descrito como uma pessoa extremamente religiosa. Quer outro motivo para a igreja ou um alquimista independente buscar uma fantástica relíquia para agradar o seu rei? E se você observar um pouco, você vai ver que essas relíquias atraem muitas pessoas e muito dinheiro até hoje. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações e para me acompanhar mais de perto, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. E agora sim, a maior de todas as fraudes, o sudário de Turim. Para quem não conhece, o sudário de Turim é um pedaço retangular de pano onde se pode ver a imagem tênue de um homem magro, cabeludo, barbudo e a imagem é frente e verso. Aparentemente, a primeira menção histórica do sudário como o sudário de Turim é no fim do século XVI, quando ele foi trazido para a catedral daquela cidade, Turim, daí o nome, embora alegadamente tenha sido descoberto na Turquia durante uma das assim chamadas Santas Cruzadas na Idade Média. Em 1988, o Vaticano permitiu que o sudário fosse datado por 3 organizações independentes: a Universidade de Oxford, a Universidade de Arizona e o Instituto Federal de Tecnologia Suíço. E cada uma delas chegou a épocas medievais em torno de 1350, muito próximo da época em que ele supostamente foi encontrado. Talvez interesse a você que é cético saber que muitas pessoas acreditam haver evidências científicas que suportam a crença na autenticidade do sudário. E basicamente essas evidências se limitam exclusivamente a apontar fatos que seriam verdadeiros caso o sudário fosse autêntico. Olha o malabarismo. Por exemplo, afirma-se que ali teria a imagem de um homem que teria sido flagelado brutalmente, do mesmo jeito que está descrito na Bíblia. Tá, beleza. Mas primeiro você tem que provar que a imagem é real. É também alegado que a imagem não é uma pintura, mas uma imagem milagrosamente transposta. Os céticos discordam e alegam que é sim uma pintura e uma falsificação. E olha, evidências para sustentar são muitas. O primeiro, a datação de carbono 14. 3 fragmentos do sudário foram submetidas à datação por carbono em 3 diferentes laboratórios e os resultados publicados na revista Nature convergem para uma data entre os séculos 13 e 14, é a mesma época que ele foi encontrado. 2. Exame microscópico. Walter McCrone, um dos maiores especialistas em microscopia do mundo e perito em autenticação de obras de arte, descobriu no sudário pigmentos do século XIV aplicados com uma técnica do século XIV. Evidência estética. A imagem do sudário não representa um corpo humano real, e sim um corpo humano distorcido de acordo com as convenções de arte gótica que floresceu, adivinha que época? No século XIV, exatamente. As linhas são alongadas demais, tal. E além do mais, tem o negócio da sola do pé, né? Porque você tá comprido assim o pé e não daria, o seu pé teria que ficar assim, né? Mas aí o pé é assim, entendeu? O desenho, o pé é assim. O desenho, o pé é comprido. Tá. E se tivesse uma pessoa deitada, o pé estaria para cima, né? Né? E outro, que para conveniência, adivinha, os braços estão cobrindo os órgãos genitais. Só que os braços não cobririam na posição. Então o braço é esticado, é comprido. Tá. Entendeu? O mais próximo de reforçar isso daí é que Jesus é um alien, porque teria que ter um braço gigantesco. E aí, claro, os religiosos contra-atacam, criticando a datação, e é muito fácil rebater. A primeira crítica diz respeito a uma suposta contaminação das amostras por material biológico mais recente. Mas o artigo da Nature declara explicitamente que todas as amostras foram purificadas
química e mecanicamente, inclusive com o uso de microscópio para detecção de contaminantes. Além disso, o teste de carbono foi conduzido por 3 laboratórios diferentes e envolveu ainda amostras de controle, todas corretamente datadas. Pô, tem que ter uma contaminação por igual que leva para o mesmo resultado em 3 lugares diferentes. Outra crítica que alega que as amostras não foram retiradas do sudário, propriamente do sudário, mas sim de um remendo ou de um reparo invisível, feito com fibras medievais, um remendo invisível, olha só. Bom, primeiro assim, foi muito bem selecionado o local que ia tirar, e você teria que, por coincidência, ter tirado 3 pontos, reparos, que foram feitos por coincidência no século XIV, na época que eles foram encontrados. E muito antes da datação por carbono, em 1903, olha só, uma carta enviada a Nature, já naquela época, apontava que a silhueta humana delineada do sudário tinha anatomia consistente com uma obra de arte gótica, não com ser humano de verdade. De fato, as primeiras investigações documentadas sobre o sudário, realizada pelo bispo de Livery Henry de Poitiers, ainda no século XIV, concluiu que se tratava de uma pintura. Há quem alegue que é impossível recriar a imagem do sudário por qualquer meio técnico artístico, logo, ela deve ser um produto sobrenatural, uma impressão vaporográfica, que é sangue, suor, urina vazando de um cadáver marcando um pano. A explicação vaporográfica teve alguma voga cerca de 100 anos atrás, mas hoje ninguém leva mais a sério, tá? E é verdade que o sudário não pode ser reproduzido exatamente igual ele foi feito. E a verdade é que o sudário não só pode ser reproduzido, como de fato já foi feito várias vezes e com diferentes técnicas, como está aqui no primeiro comentário fixado. Agora, é claro que nenhuma obra vai ser reproduzida exatamente igual à sua original. Isso vale para a Mona Lisa ou para o desenho que a minha sobrinha fizer. Nunca vai sair exatamente igual. Nenhuma obra de arte. Os céticos, incluindo eu, acreditam que o sudário é mais uma relíquia religiosa inventada para impulsionar um milionário mercado da peregrinação religiosa ou para impressionar os infiéis. Outra pintura igualmente famosa, que alega ter sido miraculosamente produzida através de um milagre, é um tecido que surgiu no México no século XVI, que é o manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Tem um vídeo sobre ele, tá aqui, aparecendo aqui para vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado, valeu pela paciência e no mais, continuem seguindo o conselho do ET Bilu e busquem conhecimento.